Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos para mais um vídeo do meu canal no YouTube. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva. Ative o sininho para você receber os próximos vídeos. E deixe o joinha se estiver gostando. E deixe também o seu comentário abaixo do vídeo. E o texto de hoje eu vou ler em Marcos capítulo 4, versículos de 35 a 41. Que diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando-a, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Muito bem. Aqui podemos ver que fala que é a parábola a história de Jesus acalmando a tempestade, né? E Jesus fala no versículo 35: Passamos para outra margem, ou melhor dizendo, para outra banda do rio, né? E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E começou uma grande tempestade, e o barco foi quase afundando. Aí no versículo 38 fala: E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Eles acordaram Jesus para poder salvar eles daquela tempestade e fizeram uma pergunta para Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? Ou melhor, não te importa que morramos? E Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. E Jesus disse: Por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Jesus falou que os discípulos eram tímidos e perguntou por que eles não tinham muita fé. Porque se eles estivessem fé, como Jesus estava naquele barco, eles não iriam ser prejudicados, não iriam ser mortos ou iria acontecer alguma coisa com o barco, porque Jesus estava ali no meio deles. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles ficaram surpresos, né? Porque nunca havia visto Jesus fazer aquele tipo de milagres, digamos assim, né? E perguntou: Quem é este que até o vento e o mar, o vento e o mar lhe obedecem? Então, porque eles ficaram surpresos e perguntaram isso, por não haverem visto um tipo de coisa que Jesus havia feito igual a essa história. E muitas das vezes a gente fica assim também, fica surpreso de ver que alguma coisa Jesus fez na vida da outra pessoa. E a gente fica se perguntando assim, quem será que fez aquilo? Que aquela pessoa estava passando por um momento difícil, agora tá bem, tá, né? E é isso, a gente tem que meditar muito nesse texto, porque eles estavam passando por uma tempestade, né? E Jesus estava ali no meio deles.
Muitas das vezes a gente passa por uma tempestade, mas a gente esquece que Deus está no meio de nós. Por isso que a gente esquece de pedir a direção de Deus. E naquela hora, o que eles lembraram de pedir a direção foi Deus. Foi Jesus, acordou Jesus, e Jesus acalmou o mar, o vento e o mar. Então, se a gente tiver com alguma dificuldade, passando por um tipo de problemas, a gente tem que procurar a direção de Deus, porque Ele vai saber nos ajudar a resolver esse problema. Então é isso, pessoal. Que vocês possam meditar nesse texto e é isso, que possamos buscar sempre a direção de Deus para qualquer tipo de problemas. Então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus e que vocês possam ter uma ótima tarde e fiquem todos com Deus e tchau.